Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje eu tenho aqui uma pessoa que eu gosto muito, que fazia muito tempo que eu não via. Ela não mudou nada, gente. Karina Aires, tudo bem, querida? Saudade, Luca. Nossa, menina, você não envelhece? O que você faz? É o ar da fazenda lá? O que é? É o rio. É o nosso banhado. É a água do Barra Mansa. Nossa, que beleza! Karina, você é uma pessoa ligada ao agronegócios, né? Você representa muito bem a mulher no agronegócios, né? Porque você toca as tuas coisas praticamente sozinha, né? Você tem teus irmãos que te apoiam, mas você toca praticamente sozinha, não é? Então, Luca, em casa, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. A Luca é uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial por ela, por isso que a gente está aqui. E esse momento que ela está tocando nesse assunto é uma fase muito importante da mulher, da nossa região. E eu me sinto lisonjeada de falar um pouquinho da nossa história e de falar um pouquinho da mulher no agro. Então, a gente brinca, né, que o lugar da mulher é onde ela quer estar ou ela onde ela necessita estar. Então, eu tive a necessidade, além da paixão, mas eu tive a necessidade de estar à frente da propriedade dos meus pais, juntamente com meus irmãos, porque meus irmãos não podem estar lá, mas eu tenho todo o apoio. Eu sempre tive o apoio do meu pai e hoje eu tenho o apoio do meu irmão. E é apaixonante, né? E hoje eu vivo 100% do agro, minha família vive 100% do agro. E ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, é uma coisa de muita responsabilidade, porque a gente produz alimento. A gente tem essa responsabilidade. E eu acho que a mulher tem esse carinho, esse dom da gente chegar num lugar, a gente ter esse carinho com a planta, ter esse carinho com os animais, a gente ter uma forma de administrar diferente, né? Então, eu acho que isso encanta. Isso faz com que a gente dê um ar, um toque diferenciado na nossa produção. Mas é desafiador isso, porque o universo agro, até há pouco tempo atrás, era absolutamente masculino, né? Com certeza, com certeza. Eu venho de família de italianos. Então, meu avô, essa propriedade que nós temos, 80 anos está na nossa família, meu avô era uma pessoa estritamente machista. Minha avó sempre estava junto, acompanhando nos negócios, minha avó sempre tocando o café, mas a mulher servia para ajudar o homem a criar os filhos, cuidar da casa e tocar o café, mas não que a mulher poderia estar à frente de uma negociação. E hoje, com meu pai e com meu irmão, eu pude ser diferente, né? Mostrar que o lugar da gente é da porteira para dentro e, mais importante ainda, é da porteira para fora nas negociações. Então, eu me sinto muito feliz em ser mulher, de estar no agro e tentar fazer a diferença no nosso Brasil. Desde que o agro nós somos responsáveis de 25% do nosso PIB. Então, olha a importância, a magnitude de uma coisa que você está trabalhando, que você está à frente, né? E uma propriedade rural, eu falo que é uma empresa, tá? Só que a gente tem que capacitar pessoas que não tiveram oportunidade de uma empresa ou de um hospital, ou de qualquer outro setor, tá? Uhum. E a gente tem que capacitar aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, você aprende tanto com elas, porque você está cultivando. Então, são pessoas que quem foram os professores? Foi o tempo, foi a experiência, Deus, a fé. Então, eu falo que o agricultor ele é resiliente. A primeira coisa que eu acho que todo agricultor, a gente tem muito essa nossa fé, essa determinação. Porque você pegar um dinheiro e você comprar em adubo, você comprar em semente, e você não está num ambiente protegido, você semear e você esperar uma boa colheita, uma chuva, eu falo que você tem que ser muito
Tem que ter Tinha muita fé, né? Muita fé. É, Muita com certeza, né? Muita fé. Mas hoje em dia o teu nome já é ligado ao agronegócio, né? Quando fala Karina Aires, as pessoas sabem que tem alguma coisa ali. Você já fez os encontros de mulheres da agro, não fez? Sim, sim. Eu faço parte do GPB Rosa, que é o Grupo Pecuária Brasil, o feminino. Eu estou à frente também com a Apotex, que eu represento as mulheres na iveicultura do estado de São Paulo, junto a essa associação. E a gente também faz parte na pecuária leiteira. E a gente também está à frente do setor canavieiro, né? Então, em várias cadeias produtivas a gente tá. E a citricultura, né? Que hoje toda a nossa história começou com o viveiro de mudas de laranja, que eu tenho o maior orgulho de dizer que é a base da minha família, né? Ah, é verdade, né? Eu vejo, te acompanho nas redes sociais, vejo lá, você curte as mudinhas e não sei o quê, e as pessoas que fazem, parece que tem o mesmo amor que você pelas mudas, né? Sim, sim. Ali a gente é muito abençoado por Deus com as pessoas que foram colocadas, né? Então, a gente tem pouca rotatividade. O quadro nós temos funcionários de 32, 33 anos. Espetáculo isso, né? E os mais novos também, eu falo assim, foram escolhidos a dedos. Então, a gente fica muito feliz, porque num município de 5.000 habitantes, você é uma das maiores fontes de empregadoras da nossa região. Então, isso nos dá satisfação e, ao mesmo tempo, dá um peso, uma responsabilidade, né? Social muito grande. Então, a gente tenta... Quantos funcionários você está hoje, Karina? Nós estamos em volta de 280 funcionários, colaboradores. É bastante, né? Né? Muita gente. É muita responsabilidade é muita família, é muita família. Fora as pessoas que são prestadores de serviço, que dependem da gente, né? Então, para um município pequeno, a gente sabe que a gente... E eu falo assim, eu sou formada em administração de empresa, né? E uma das coisas que eu mais luto, eu me envolvo um pouco em política, é porque eu convivo, eu vejo o que é um colaborador ganhar R$ 1.500 e ter que pagar aluguel, energia, farmácia e se alimentar com o que sobra. Então, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito. Então, eu falo que os maiores administradores, para eu ter... Os melhores economistas estão bem pertinho de mim. É ali que eu aprendo todos os dias como eles fazem para dar conta da vida. Então, eu aprendo todos os dias um pouquinho com cada um que está lá em casa. Ai, que lindo isso. Mas é verdade. Muito legal. Sim. Porque se você for pensar nisso, como eles dão conta, a gente não consegue. A gente não sabe. É. E para a gente que tem a empresa, todos registrados. Então, a gente tem uma coisa muito bacana. Todos os nossos colaboradores, eles tomam café da manhã, eles almoçam dentro da empresa. A gente tem uma cesta básica muito boa. Então, a gente tem um convênio, né? A gente ajuda muito nessa parte do convênio também. A gente tem uma laboral dentro da empresa. A gente tem segurança do trabalho. Então, a gente tem um cuidado muito especial, que o nosso maior patrimônio são os nossos colaboradores. Então, eu falo, a gente não é vendedor de muda, a gente é formador de muda. E a gente se sente muito pequeno, porque a gente sabe que é o seu agricultor. Nem tudo depende da gente. Então, a gente depende do clima, a gente depende da mão de obra, a gente precisa dessas pessoas que elas estejam bem enganjadas com a gente, né? E, ao mesmo tempo, como que você motiva uma pessoa que ela ganha tão pouco? E para a empresa que paga, com todos os encargos, fica tão caro. Não é fácil para a gente, né? Então, a gente tem que tentar, nesse nosso país, pedir para os nossos governantes, para os nossos representantes, ver que a população está sofrendo, sim. E eu fico triste porque, quando a gente tem a oportunidade de fazer as mudanças, as pessoas
coloca um tampão Não tapão, percebe. Não percebem. Fazem de conta que não percebem. Entendeu? Né? E o voto dela é tão importante quanto de qualquer um. Né? É verdade. Então, a gente poderia ter feito a diferença ali. É verdade. Nem me fala isso. É. Mas ainda eu tenho muita fé que muita coisa ainda vai acontecer. Muita água ainda vai rolar. Né? Porque nada é eterno, não é isso que a gente aprende? Que as coisas vivem em constante mutação? Sim, Luca, a gente estava vindo numa fase do agro muito boa, né? Então, nós estamos com um problema seríssimo na eveicultura, que é a seringueira. É mesmo? O preço do látex está muito baixo. Nós estamos entrando com o governo estadual, o governo federal, pedindo ajuda, um subsídio, porque os sangradores não vão dar conta, tá? Em casa a gente tem a seringueira, a gente trabalha com um valor com os nossos parceiros, um valor significativo, mas os outros não conseguem fazer. E o nosso seringal é produtivo. Então, a gente vinha de uma fase de um látex de 4,80, 4,60, nós chegamos a 2,50, entendeu? Então, é muito complicado. É muita diferença. Nós temos leite. O leite veio de ponta cabeça. Você viu agora há pouco conversando em relação à arroba do boi. A gente veio de uma arroba de até 350, 320, 300, e hoje nós estamos falando de uma arroba de 190, 200 reais. É muito difícil. Um bezerro que quem produz bezerro, a gente vende um bezerro de 3.300, 3.200, nós estamos falando de um bezerro de 1.800. Então, a situação é muito complicada. O que não foi pior ainda é porque... O agro está sentindo muito, né? Tá sim. Acho que todo o país, né? As mas commodities. o agro era o que a gente mais acreditava que ia sentir menos, né? Mas nós estamos... Pelo menos para nós que não somos agro, assim, tipo, não, mas o agro ali ele vai conseguir. Mas está sentindo, né? A nossa sorte que para nós que a gente não produz grãos, o grão que a gente produz é para os nossos animais. Então, o milho abaixou bastante, soja, só que em contrapartida, quem vende está vendendo praticamente pela metade do preço. Então, é uma coisa bem complicada, né? Nossa Senhora! Está bem complicado. Mas a gente é resiliente, o agricultor é resiliente, e o brasileiro também vai dar conta de fazer a diferença, a gente vai se unir, a gente vai... não vai deixar a peteca cair. A gente não pode deixar a peteca cair. Não pode mesmo. Não pode. O mundo, eu sei que o Brasil, ele produz alimento não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. A gente é uma parcela, um grande produtor de alimento mundial, não é? Sim, nós estamos entre os maiores e os melhores praticamente em tudo, né? Então, a gente precisa que essa China volte a estar acelerada, porque o que está pegando muito é essa desaceleração da China. Porque ela importava muito e ela deu uma... Entendeu? E uma projeção, mercado futuro para o ano que vem, eles estão bem preocupados. Então, eu acho que o governo vai aumentar os impostos, e aumentando os impostos, a gente vai ter uma certa dificuldade para a gente estar pagando esses impostos. E a gente precisava que a China voltasse a ter aquela fome, né? De estar importando, A gente ficou muito dependente da China, né? Em todos os segmentos, né? É verdade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as melhores áreas, nós temos tudo de melhor para produzir. E a gente sabe produzir. Se não for a China, pode ser outro, né? Nós temos que abrir outros mercados. Com certeza. Mercados. Com certeza. A China é tão pequena, se você for perto do mundo inteiro, né? E nós somos o grande celeiro, né? O grande celeiro. Isso é desde que eu era menina que eu escuto isso. E faz tempo, hein? Que o Brasil é o celeiro do mundo. Sim. Né? Isso nos orgulha muito, né? Nossa, eu fico orgulhosa de ter uma amiga como você. Acha? Que
tá aí nessa luta, sabendo de tudo, conversando com um, conversando com o outro, buscando soluções para todos os problemas, né? Porque os problemas, Karina, acontecem todos os dias. Buscar a solução adequada e realizar, isso faz a diferença, né? Que é o seu caso. Hoje você quase nem conseguiu vir aqui porque você estava com um problemão. E eu tenho certeza que até à noite você vai me ligar e vai falar, Luca, resolvido. Né? Pelo menos em parte, né? É, com certeza. Apagar a fogueira, né? Sim, sim. E assim, né, Luca, a gente tenta, por onde a gente passar, durante a passagem da gente, a gente deixar as marcas. E todos os dias é o que eu falei, a gente está num grande aprendizado, né? Então, todos os dias a gente está aprendendo. Então, eu aprendo com um amigo, eu aprendo com um cliente, eu aprendo com um colaborador, eu aprendo muito com o meu irmão, que para mim é a minha maior inspiração. Eu acho que é uma pessoa que faz tudo pela citricultura brasileira. Então, eu me orgulho muito de ser irmã dele. E eu tenho muito orgulho também de toda a nossa trajetória, porque a gente veio de família que meus avós eram meieiros. Então, para você ser meieiro e você ter uma propriedade pequena e você gerar 280 empregos, é uma coisa que... Nossa, é uma vitória. A gente nem vê como uma vitória, é uma responsabilidade. E a gente vê que a terra, tudo que a gente cultiva, tudo que a gente... elas nos retornam. E a gente veio preparando o nosso solo, a gente veio fazendo da melhor maneira possível. Então, a gente começou muito pequeno e a gente se especializou em fazer mudas, né? E fazer muda não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. E ainda mais em ambiente protegido, né? Então, toda a nossa base foi na cafeicultura, depois no gado de leite, no gado de corte. Aí o papai, quando recebeu a propriedade, foi na citricultura. Meu pai foi um dos primeiros eveicultores da região e depois foi com o viveiro. E até hoje, a gente está com o viveiro. Então, eu acho que toda a trajetória de todo mundo tem uma história. E todo mundo tem uma história de um passado com dificuldades, assim como o seu. Com certeza. Tá? Então, a gente nunca deve ter vergonha da sua origem. A gente nunca deve falar, não, a gente vem de família que realmente pegou no cabo da enxada. Eu falei, eu não precisei pegar, porque eu tive meus avós que pegaram e souberam da maneira deles, tanto educar nossos pais, como reservar alguma coisa e criar na gente aquela vontade da gente crescer. E o nosso intuito dentro da nossa propriedade, a filosofia nossa, o que é? Cada contrato que você fecha é um tanto a mais de pessoas que você pode estar dando a oportunidade de ter um trabalho digno. Não que seja com o melhor salário, mas eles são tratados da melhor maneira possível, com dignidade, com respeito. Então, acho que qualquer pessoa, mesmo que ela não ganhe o que ela realmente merece, a partir do momento que ela é respeitada e ela é tratada de uma forma diferenciada, ela sabe que ela não é mais ela não é um número dentro de onde ela está. Então, eu acho que que a gente conseguiu, além de produzir mudas com uma qualidade, é a gente ter qualidade nas pessoas que estão conosco. Então, isso me enche de orgulho e eu agradeço muito ao meu pai e agradeço muito ao meu irmão por confiar uma coisa que é de tanta responsabilidade nas minhas mãos, mesmo sendo mulher, né? Mas você acha que todo agricultor, todo agropecuarista tem essa tua mentalidade ou isso é uma coisa única tua? Assim, de poder ajudar desse tanto que você gosta, que você vê isso nos teus colaboradores? Luca, eu acho que tudo na vida é muito exemplo, né? Exemplo. E eu tive exemplo. Tá. Meus pais eram educadores, minha mãe
quando ela dava aula no Parque Estoril. Eu era pequena, ela ligava para as empresas pedindo para ajudar na merenda da escola. Meu pai, por muitos anos, foi diretor de escola no Justino Gerri Faria, no Barro Serra. Então, eu via a preocupação dos meus pais com aqueles alunos. E meu pai, com a propriedade que o meu avô tinha, ele tinha que ter o plano B, né? Então, ele era educador, e aí o papai se envolveu. Meu pai foi por 3 vezes, meu pai foi vereador em Rio Preto. E uma das frases que eu mais me surpreendi, e eu tinha muito orgulho, é meu pai falando que a partir do momento que ele foi para a política, era para ele servir. Ele fazia diferença para a população. E essa diferença para a população, ele queria dar voz àquelas pessoas menos favorecidas. Então, a gente sempre teve isso muito legal. No nosso DNA. Então, a gente não é nada, a gente sabe que a gente não é nada. Pelo contrário, a gente é muito falho em vários aspectos, mas a gente não é mau caráter. A gente tenta sempre fazer com amor, com responsabilidade e credibilidade, né? Então, é um momento de muita reflexão, que eu acho que todas as pessoas que são fontes geradoras de emprego, ele tem que ver o seu colaborador com um olhar diferente. Com certeza. Quem valoriza o colaborador tem tudo, não é? Sim, são os nossos maiores parceiros, né? Se a nossa muda é boa, se o nosso gado é bom, se nós temos um leite diferenciado, se a gente a gente produz um látex, uma quantidade maior, porque nós temos as melhores pessoas por trás da gente. Com certeza. Então, isso é muito gratificante e, ao mesmo tempo, você vê que toda ação tem uma reação. E é nítido, né? É nítido isso. E me conta uma coisa. Viveiro, vocês foram dos primeiros do... Sim, nós fomos um dos primeiros viveiros telados do país, né? Do Brasil? Na citricultura, sim. Sim. Porque as pessoas queriam plantar, mas não queriam plantar, fazer muda, né? Elas tinham mais, a opção delas era plantar mesmo, né? Porque a muda é muito artesanal, depende muito de mão de obra. Então, você requer um cuidado, aí começaram as doenças, né? Então, saiu uma normativa que teria que ser em ambientes protegidos. Mas antes de sair, a gente já começou, juntamente com a Embrapa, a primeira estufa foi com a Embrapa, né? De fazer mudas cítricas em ambiente protegido. E nós temos toda uma trajetória, não só de... A gente apanhou muito, a gente vive apanhando, né? Mas é o que eu falo, a gente tem um carinho e a gente ama muito o que a gente faz. Isso que é importante, né? Isso que é importante. Sim, né? Sim. Eu estou até emocionada aqui com os teus... Porque a gente imagina que a entrevista vai ser de um jeito, né? E, na verdade, você está falando de uma forma tão de coração, Karina, que eu fiquei até emocionada em vários momentos aqui. E da tua formação, do teu pai, do exemplo. Eu acompanho mais ou menos isso, né? Uhum. É muito legal. Eu acho que o filho ou a próxima geração que ela entra numa empresa familiar, a primeira coisa que fala assim, empresa familiar não dá certo. Eu sou o exemplo que dá certo, porque a nossa propriedade já está na 4ª geração. Então, a primeira coisa, você tem que honrar teu pai e tua mãe. O que é honrar o pai e a mãe? Isso respeitar. Isso é bíblico, né? É respeitar. É respeitar. Toda a nossa base são dos nossos pais, dos nossos avós. Você vê, dentro da empresa mesmo, eu celebro missa uma vez por mês. E nessa celebração pelos meus antepassados, em gratidão. Tipo assim, nós estamos aqui, muito obrigada, porque nós só estamos de passagem. Verdade. Eu tô com a outra geração chegando, João Pedro e a Mariana. É verdade. Que é a outra geração. Estão enormes já, né? Então, o João Pedro fez zootecnia e a Mariana está terminando a agronomia.
Olha que espetáculo, que é outra geração ainda dando continuidade ao trabalho da família. Sim, sim. Isso sim. é muito legal. Sim. E isso é uma coisa que você, digamos assim, ajudou, né? A dar essa educação para eles quererem dar essa continuidade, né? Sim, sim. E é uma coisa. Eu falo que muitas vezes a gente sofre, porque a chuva não vem, você perde tudo, você fica desesperado, você está devendo no banco porque você fez o financiamento, aí ou de repente vem uma chuva muito forte, tomba tudo. Então, é assim, né? Você vive. Só que a hora que você vê uma produção e você participa da colheita, né? Você colhe. Eu acho que não tem coisa mais gratificante, né? Você vê um bezerro nascer, uma coisa que você produziu, você vê um bezerro se desenvolver precocemente e você poder cortar vários meses daquele ciclo dele pela sua tecnologia, pelo que você está implantando. Isso é muito importante. E a gente fica muito feliz de ver como a pesquisa, a gente produz muda de cana. A nossa muda de cana, antigamente você nunca ouviu falar numa muda de cana. Então a gente produz uma MPB. O que é uma MPB? Uma muda pré-brotada. Então, além das tecnificações dos maquinários, a cana hoje está super evoluída. Então, a gente planta uma muda de meristema. O que é meristema? Uma muda que é feita num laboratório, vem para a gente faz um clonal dentro da propriedade e dentro desse clonal você faz a propagação, a multiplicação desse material. Que espetáculo! Então, olha o que é tecnificação. Que evolução, né? Antigamente, não. Você cortava a cana e você plantava a cana. Então, as principais usinas, os principais fornecedores, eles compram as mudas, eles fazem seus canteiros de propagação dentro das fazendas, com material genético, e a parte fitossanitária 100%, né? 100% a gente nunca consegue, mas a gente tenta, né? Então, você vê que é evolução. Por isso que a gente, nas exportações, nós estamos batendo aí de produtividade, de tecnologia, de exportação. Então, a gente tem que se orgulhar dos nossos pesquisadores, né? De tudo que é do Brasil. Dos nossos produtores. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho. Tenho muito orgulho. Quando a Luca me chamou para vir aqui, eu falei, gente, eu vou lá fazer o quê? A gente está na roça, a gente nem tem muito tempo para sair da roça, né? Mas eu fico feliz de você estar dando a oportunidade da gente falar um pouquinho do nosso dia a dia. Porque muitas vezes as pessoas não têm noção. A gente fica literalmente na roça. Eu moro na roça. As pessoas, elas veem os resultados, mas não veem a luta, né? Com certeza. E isso é importante, entender a luta, os desafios que aparecem, porque para o agricultor os desafios são diários, né? Não tem um dia que não tem um desafio, eu imagino. Sempre tem alguma coisa, porque você depende do clima, você depende de um monte de coisa externa, né? E uma coisa que eu estou muito feliz, antigamente a gente sabia produzir, mas a gente não sabia fazer da porteira para fora. E hoje a nova geração que está vindo, a nova geração está ajudando a outra geração a ser muito eficiente nisso. Então, hoje, assim, o agro está não só da porteira para dentro, como da porteira para fora. Então, a outra geração que não voltava para as propriedades, hoje eles estão voltando e fazendo toda a diferença com a família. Então, isso nos orgulha muito. E a gente precisa muito dessa meninada nova. Implantando tecnologia. Com certeza. Sangue novo é um up a mais para a gente, né? Eu tenho um amigo que tem umas fazendas e já está tudo informatizado. Ele tem... como é que chama isso que voa? O drone? Tudo com drone. Que voa em todas as fazendas, ele fica só no computador. Quer dizer, é uma evolução absurda. Absurda, né? Absurda. Sim, com certeza.
E aí, dona Luca Fogaça, quando você vai para lá um pouquinho? Nossa, vai sair da vida boa e vai para a roça? Vamos ter que levar a Luca para a roça um pouco. Gente, eu vejo aquelas festas que você faz, aquela comidaiada, eu falo, eu preciso ir lá, eu vou lá. Deixa eu voltar a dirigir, né? Porque eu parei, fiquei bem bom. Mas agora já estou bem, graças a Deus, já está tudo bem, já deu certo. A volta. Né? E essas entrevistas estão me ajudando muito, porque cada amigo que eu revejo é uma alegria que você não tem ideia, viu, Karina? Eu tenho. Por isso que eu estou aqui, porque eu sei o tanto que é importante, e a Luca é uma mulher resiliente. E eu acho que a gente ser resiliente, a hora que você fala a palavra resiliência, ela abrange muitas coisas, né? E você é uma mulher resiliente. E que Deus te abençoe nessa nova fase, que dê tudo certo. E nós estamos aí para estar nem à sua frente, nem atrás. Nós vamos estar do seu lado. Juntos, né? Ai, adorei. Gente, vocês gostaram da entrevista? Eu adorei, fiquei emocionada várias vezes. Aqui não dá para ver, porque é longe, mas de subir água no olho, todo, né? De eu ficar assim, né? Porque eu sou pelo Brasil também, eu sou pela agropecuária. Muito obrigada. Não é? Apesar de eu não ter ninguém da família nesse ramo, eu como muito bem. Eu ia te falar, você faz parte, porque tudo aquilo que você come é nosso, vem lá da roça. Eu como muito bem. Bom, se vocês gostaram, passe essa entrevista, eu passo para 5.000 pessoas, inclusive para você, para quem que você acha que precisa ouvir. Entra no nosso canal, que a entrevista vai estar na íntegra lá, em Voga Podcast, no YouTube. E agora também no Spotify, viu? Vai ser muito legal. E dá um like e se inscreve lá no canal. Karina, você quer falar mais alguma coisa? Muito feliz de estar aqui e espero que a gente não tem muito, né? Mas a experiência de vida, e uma das coisas que eu mais me orgulho é a gente ter humildade, a gente tem que acreditar no nosso país, a gente tem que tentar ajudar o nosso país a passar por tudo que nós vamos passar. E boa sorte a todos. E quem quiser conhecer uma propriedade que é administrada por uma mulher e tem, nossas mudas só falta ter lacinho cor-de-rosa. Vocês vão até lá, viu? Com o maior carinho. Um beijo a todos. Beijo.